Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Nós queremos continuar ministrando a palavra do Senhor nosso Deus e nessa oportunidade nós vamos estar discorrendo a respeito da escatologia, a doutrina das últimas coisas. Vamos estar falando sobre assuntos que estão relacionados ao fim. E eu quero a sua atenção para a leitura do texto das Sagradas Escrituras que se encontra no livro de Apocalipse, Revelações de Apocalipse, qual escreveu João. Nós vamos ler o capítulo 20, nós vamos ler o capítulo 21 e vamos também ler o capítulo 22. Não todos os versos, mas nós vamos nos deter na leitura de alguns versos para estarmos discorrendo a respeito desse ensino, a respeito dessa doutrina tão importante para a fé cristã. E nós vamos iniciar no capítulo 20, o verso de número 12 ao verso de número 15. Você pode abrir aí a sua Bíblia para fazer a leitura juntamente conosco, nos acompanhando. O juízo de Deus. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora nós vamos para o capítulo 21. Acompanhe conosco, verso 1 ao verso de número 8, onde nós vamos estar direcionando a leitura para cá agora. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Agora nós vamos para o texto de Apocalipse, capítulo 22, do verso de número 12 ao verso de número 15. Acompanhe conosco. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam
as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa e preciosa palavra. Nesse momento eu quero convidar você a unir-se conosco nesse motivo de oração, nesse objetivo de apresentar ao Senhor a nossa vida, pedindo a Ele direcionamento para a ministração da sua santa palavra, pedindo a Ele graça e sabedoria, pedindo a Ele que fale o nosso coração e que nos perdoe dos nossos pecados e nos conduza a vivermos segundo a vontade dEle. Feche os seus olhos, por gentileza. Pai Santo, Pai bendito, louvado, exaltado seja o Teu santo e majestoso nome. Eu rendo graças, meu Deus, ao Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, Senhor, sobre a minha vida. E te suplico, meu Pai, que o Senhor fale profundamente, Deus querido, a cada coração, a cada vida que está, ó Deus, tendo a oportunidade de poder ouvir a Tua santa e preciosa palavra. Que o Senhor, meu Pai, fale a nós segundo a Tua vontade. Que o Senhor esteja trazendo, Pai, edificação para a nossa vida. Pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, perdão dos nossos pecados. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos preserve debaixo das Tuas misericórdias, fortaleça a nossa fé. Nos guie, Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada vez mais e mais a nossa vida, Pai. Assim eu oro, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e amém, Senhor. Bem, querido irmão, como falei, nós queremos continuar aprendendo da palavra do Senhor e a abordagem de hoje ela tem como objetivo estar apresentando, estar destacando alguns pontos muito relevantes para a nossa edificação, para o fortalecimento da nossa fé com relação aos acontecimentos que estão aqui descritos na palavra do Senhor. Vamos tomar como base esse capítulo 20, 21 e 22, nesses versos que a gente leu, para destacar algumas coisas muito importantes para a nossa vida, mas também não vamos deixar de forma alguma de lado o contexto do Novo Testamento, a ideia do que o próprio Velho Testamento nos apresenta, apontando para aquilo que seria o desfecho de todas as coisas, e que Deus possa nos guiar, que Deus possa nos abençoar ricamente com a sua santa e preciosa palavra, é o nosso objetivo. Muitos filmes já foram criados, exibidos, e com certeza vão continuar sendo exibidos enquanto não houver o regresso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos filmes esses, grande maioria filmes de ficção, falando sobre uma ideia do final de todas as coisas, né? Filmes futurísticos apontando realmente esse ponto escatológico. E uma das coisas que a gente percebe como destaque nesses filmes é a ideia de que é possível ser preservado no aspecto físico, no sentido de permanecer vivo diante desse momento escatológico, diante desse momento do fim. E aí a gente vê nesses filmes a criação de bunkers ou a criação de esconderijos, né? A criação de abrigos dentro de uma estrutura meio que cavernas ou dentro de uma estrutura subterrânea, tentando os homens assim fazerem com que essa estrutura física possa fazê-los escapar daquilo que haverá de vir sobre toda a raça humana, né? E eu lembro-me bem da palavra do Senhor no contexto do Velho Testamento, falando a respeito desse momento, do dia do Senhor, ali nas palavras do profeta Menor, onde ele descreve que esse momento será como você fugir de um leão e dar de cara com um urso. É algo realmente que não dá para fugir, não dá para escapar o grande dia do Senhor. Querido irmão, nós entendemos que, de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada ensina, esse momento ele vai vir.
é o momento que ninguém sabe quando será, mas sabemos como será. Sabemos, de acordo com a Bíblia Sagrada, apresentar às pessoas pontos específicos que precedem a vinda desse momento, que precedem esse momento da chegada, esse momento do retorno, da volta do Senhor Jesus. E no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 24, nós vamos poder encontrar ali um relato de um sermão profético ali do nosso Senhor Jesus Cristo, falando sobre o fim, sobre esse momento final. E ali ele vai falando sobre os poderes do espaço serão abalados, né? A lua vai se converter em sangue, haverão trevas. Então ele vai descrevendo ali alguns pontos específicos a respeito de como será o fim. O capítulo 25 de Mateus ainda também traz para nós uma ideia, dando continuidade a esse momento. E é algo interessante observarmos que todos esses sinais que são ali apresentados, eles são sinais que precedem a volta do Senhor Jesus. São sinais ali que são reconhecidos pelo tema, que são descritos nas traduções bíblicas como o início das dores. Então serão sinais como algo que vão apresentar aquilo que já está próximo de acontecer, tá bom? E ali dentro desse contexto você vai poder perceber a Bíblia falando que será algo grandioso, algo magnífico, algo realmente prazeroso para aqueles que estão servindo ao Senhor. O texto vai dizer que vão estar dois no campo, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Vão estar dois dentro de casa, um vai ser levado, o outro vai ser deixado. Então, para aquele que vai ser levado, realmente é algo magnífico, é algo grandioso. Mas para aquele que irá ficar, será algo realmente terrível, será realmente algo muito delicado de se encarar. Então, olhando para a ótica da Bíblia Sagrada, nós estamos percebendo que haverá um momento, haverá uma prestação de contas, o qual o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Roma, ele diz que todos nós haveremos de prestar contas diante do Senhor nosso Deus. Então vai chegar um momento onde cada um irá prestar contas de si mesmo. Eu não vou prestar contas do que o A, do que o B fez, do que o meu filho, do que a minha esposa, do que o meu marido. Não, eu vou prestar contas apenas daquilo que eu fiz, tá certo? Então esse momento ele vai chegar. O fim de todas as coisas é algo que é apresentado não somente na cristandade, O fim de todas as coisas é algo que é apresentado nas mais diversas religiões, nos diversos segmentos culturais existentes no mundo. Diversos pontos específicos tratam a respeito do fim. Há uma ideia centralizada em cada um desses segmentos, em cada uma dessas religiões, em cada ponto específico, culturalmente falando. Você vai poder estudar, ler e vai observar que eles têm uma ideia relacionada ao fim de todas as coisas. Tá bom? Eu lembro-me do texto que está descrito lá no livro de Eclesiastes, onde você vai poder perceber ali o texto dizendo-nos o seguinte: que Deus ele colocou a eternidade no coração do homem. Então dentro do homem há esse sentimento, essa ideia, essa percepção, ainda que para alguns meio que isolada, meio que tentando esconder, mas no ponto certo, no momento certo, isso vem à tona, porque foi algo que Deus ele colocou dentro do coração do ser humano, dentro do entendimento do ser humano, que a eternidade é algo que existe, tá bom? É algo realmente que é real. Então, observando esses aspectos, a gente tem algumas ideias aqui que a gente quer compartilhar com você. Muito tem se discutido quando será o fim. E apenas temos uma descrição do Senhor Jesus com relação a esse fim no sentido de exatidão. Ele mesmo, o próprio Jesus, disse que nem ele sabia quando seria o fim. Isso nos faz perceber, trazendo para dentro da ideia da Trindade, sendo que Jesus também é Deus, não que Jesus não soubesse, mas que
Jesus ele não iria trazer essa revelação porque não competia ao seu papel ali como sendo um dentro daquilo que é a Trindade. Então não fazia parte do papel de Jesus como filho. Essa é a ideia que ele quer descrever. Não no sentido de que ele não sabe de algo e o Pai sabe de tudo, sendo que ele é inferior ao Pai. Não é nesse sentido. Então, ele nos ensina em Mateus capítulo 24, versículo de número 14, querido, o seguinte, que quando o evangelho, esse evangelho do reino, ele for pregado em todas as nações, aí então virá o fim. Então esse é o ponto de exatidão que nós temos, de realmente certeza. Quando esse evangelho ele for pregado em todas as nações, o evangelho do reino pregado, então será o momento do fim. E aqui eu acredito, olhando para o contexto, que a ideia realmente não é de que todas as nações venham a conhecer o evangelho, não é de que todas as nações, todos tenham realmente ali um contato com a palavra, com a Bíblia Sagrada, não. Não acredito dessa forma. Mas acredito sim que esse evangelho ele estará sendo pregado nas diversas nações, etnias, nos povos existentes nesse mundo, mesmo que seja para um, dois ou para um grupo, sendo o evangelho chegado, como descreve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, o verso de número 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, a ideia de que esse evangelho ele chegaria em todos os lugares, mas não a todas as pessoas no sentido de acesso a essa palavra, como nós temos aqui esse papel impresso ou através da fala, onde as pessoas que não conseguem ler, mas ouvem, como descreve Apocalipse 1, verso 3, que é bem-aventurado ou bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a profecia contida nesse livro. E aqui a ideia não somente é de ler, de ter acesso à leitura no papel, ou a ideia simplesmente de ouvir, mas é a ideia de ter o acesso. Aqui a gente não poderia de forma alguma deixar de lado, por exemplo, alguém que é cego, porque ele pode ter o acesso através de Libras, ou ele pode ouvir, ou aquele que é surdo, ele pode ter o acesso através da linguagem brasileira de sinais, com as gesticulações. Então a ideia aqui é de acessibilidade. Quando esse evangelho ele for acessado, for realmente levado nesse sentido de transmissibilidade a todas as nações, aí sim virá o fim. Essa é a promessa, essa é a palavra de exatidão que a gente tem com relação a esse momento. Muitos foram os hereges que tentaram trazer uma exatidão a esse ponto, como a própria profetisa Ellen Goldwhite disse, não só ela, mas outros, dentro do campo do adventismo, trouxeram a ideia de que Jesus ele viria em tal data. Erraram, fizeram prognósticos ali novamente, erraram, e eles jamais iriam conseguir acertar. Por quê? Porque na verdade isso não é algo que compete ao homem, isso é algo que compete a Deus. O que compete ao homem, o que é o papel do homem é pregar o evangelho, é fazer com que essa mensagem ela chegue em todos os lugares, até os confins da terra. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, é a nossa missão dada pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. Amém? Vamos continuar aqui refletindo nessa doutrina sobre a ideia de como será esse fim. Já descrevemos que um vai estar no campo, um vai ser levado, outro vai ser deixado, dois vão estar em casa, um vai ser levado, outro vai ser deixado. Mas esses sinais que precedem a volta do Senhor Jesus, eles vão ser sinais realmente que vão mexer com a estrutura do planeta. São sinais que vão apresentar realmente a volta, o regresso do Senhor Jesus. A gente ouve muito falar, principalmente nesses grupos, nesses segmentos religiosos, no fanatismo religioso, a gente vê alguns vídeos e dizem, olha, pai mata filho, filho mata pai, é nação contra nação, é isso, tal, pegando ali um gancho meio que do sermão profético de Mateus 24, dizendo que, olha, Jesus está às portas, Jesus está voltando, E aí, querido, eu quero dizer para você uma coisa.
essas obras, elas sempre existiram, né? E às vezes a gente, não, mas está intensificando mais. Eu fico pensando sobre isso, e o meu entendimento talvez não possa ser o mesmo seu, mas eu vejo isso não como que, na verdade, olha, Jesus pode voltar a qualquer momento. Sim, ele pode, mas não que esses sinais que nós estamos vendo agora, eles realmente são os sinais que podem ser identificados como sendo o princípio das dores. Eu acredito que será algo muito maior. Será algo realmente uma expressividade, em uma dimensão muito maior daquilo que nós temos presenciado. Porque, na minha ideia e na minha visão, né, na cosmovisão daquilo que eu tenho lido, que eu tenho estudado, eu tenho percebido que, na verdade, o que mudou foi a acessibilidade que nós temos à informação. Vou dar aqui um exemplo para você. Há algumas catástrofes que aconteceram no Japão há algum tempo atrás, era impossível para nós sabermos se vivêssemos em um período onde não tivéssemos o avanço tecnológico como temos hoje. Através de alguma forma de comunicação, por vários dias, talvez meses, eu não sei, seria chegada possivelmente, né, a informação de que havia acontecido algo no Japão, a exemplo. Mas hoje acontece alguma coisa ali do Japão ou em qualquer outro país e rapidamente essa mensagem, essa informação, ela circula o mundo, né, onde há o acesso à internet. Então, através de um clique, você pode saber o que está acontecendo em diversos lugares, da mais precisa, da melhor forma comentada, de forma minuciosa a respeito daquele evento. Então, eu creio que, na verdade, houve um crescimento do conhecimento a respeito daquilo que sempre existiu no mundo. Pode até ser que tenha crescido, mas não acredito que tenha crescido nessa proporção que possa ser igualada àquilo que será comparado ao princípio das dores. Eu acredito que o princípio das dores será algo numa dimensão muito maior daquilo que nós estamos podendo presenciar. E volto a afirmar, vejo que a acessibilidade ao conhecimento, né, essas informações a respeito de algo tão distante e que nos fazem perceber os índices, né, que nos fazem perceber o crescimento dessa forma. Talvez algo que era desconhecido e hoje é conhecido. Amém? Então essa é a nossa visão com relação a isso. E eu quero destacar aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e capítulo 5, duas cartas, dois textos, né, aqui apresentados em Tessalonicenses, 2 capítulos, e em Corinto, um capítulo direcionado a respeito desse momento escatológico. Nós vamos aqui observar que, com relação ao retorno do Senhor Jesus, há toda uma estrutura, há todo um panorama a ser desenvolvido, cada ponto trabalhando de uma forma ordenada com relação a esses eventos. E o texto que Paulo escreve aos Coríntios, ele vai nos falar que nós seremos revestidos de incorruptibilidade e de imortalidade. Mas a ordem desse acontecimento com relação àqueles que já morreram com Cristo e aqueles que estão vivos servindo a Cristo é algo que realmente chama a nossa atenção. Porque o próprio Paulo, ele vai escrever aqui dizendo para confortar, né, que essa palavra ela servisse para confortar os irmãos, principalmente essa que é os Tessalonicenses. Essa palavra ela vem para aqueles que estavam simplesmente agindo com ignorância. E ele diz que escreve para que eles não sejam como os incrédulos, ignorantes a respeito desse ponto doutrinário, a respeito do fim, a respeito daquilo que virá após a morte. Então, Paulo aqui ele organiza, ele sistematiza a coisa de uma forma muito maravilhosa. Ele diz que aqueles que estão vivos, servindo ao Senhor Jesus, de forma alguma eles irão preceder aqueles que dormem. Pelo contrário, aqueles que dormem no Senhor, e aqui a expressão eufêmica é que estão mortos, tá bom? Dormem é a ideia de morte. Então aqueles que morreram já servindo ao Senhor, estes eles vão ressuscitar primeiro. Eles terão o seu corpo transformado, tá bom? Se houver falecido de qualquer forma de morte,
quer seja após a morte tenha sido sepultado de uma forma normal ali na terra ou em gaveta, quer seja cremado, virado cinza, mas de qualquer maneira ele vai retornar e ali ele vai ter o seu corpo transformado. Posteriormente, nós que estamos vivos servindo ao Senhor, aí sim nós iremos ser transformados e aí nós iremos nos encontrar com o Senhor Jesus no céu, porque ele não irá mais tocar nessa terra como ele fez no passado, quando ele encarnou, quando o Verbo se tornou carne e aqui ele esteve entre os homens. Não, ele já não mais vai tocar essa terra, esse chão. Ele vai nos aguardar nos ares e ali nós vamos nos encontrar no céu com o amado das nossas almas. Queridos, vamos avançar e vamos destacar no capítulo de número 25 de Mateus que haverá um ponto de separação. Essa separação ela se dará entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. A Bíblia diz que o rei ele vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas ficarão do lado direito e os bodes ficarão do lado esquerdo. A Bíblia Sagrada refere-se ao trigo e ao joio. E chegará esse momento onde o trigo ele vai ficar separado do joio. O joio vai ser pegado, vai ser jogado fora para ser queimado. Então, o Salmo 1 ele diz que os ímpios eles não permanecerão na congregação dos santos. Ali é uma ideia apontando para o futuro. O salmista descreve ali algo que está referente à escatologia. Ou seja, aqueles que são salvos em Cristo Jesus, eles não estarão de forma alguma juntos com aqueles que são ímpios, com aqueles que são descrentes, com aqueles que não servem ao Senhor nosso Deus, tá bom? Amados irmãos, muitos foram e continuam sendo charlatães ou charlatões que têm trazido diversas heresias, diversos ensinamentos demoníacos, diabólicos, para tentar deturpar, para tentar se infiltrar no meio da fé cristã e trazer prejuízo. E eu quero aqui fazer menção à ideia de que Jesus, dentro da própria concepção do primeiro século, no Novo Testamento, como alguns ali diziam, no contexto, ali na carta de Pedro, que Jesus ele já havia voltado, e até mesmo hoje há algumas pessoas que trazem esse tipo de ensinamento que não tem nada a ver com o Evangelho, com o que o Evangelho ensina. Então, muitos naquela época já diziam que Jesus havia voltado, e outros simplesmente diziam que Jesus ele não iria voltar. Olha, os pais, como diz lá na carta de Pedro, os pais já morreram, os pais no caso Abraão, Isaac e Jacó. Então já passou isso, já passou aquilo, já passou tantas coisas, e esse Jesus ele nunca vai voltar. Isso aí é coisa da cabeça de vocês, Então tinha tanto para um extremo como para o outro, Alguns diziam que já tinha voltado, outros diziam que ele não iria mais voltar. E nós queremos aqui destacar uma coisa muito interessante que a Bíblia Sagrada nos ensina. A Bíblia Sagrada diz que ele haverá de voltar no momento certo, não antes daquilo que está estabelecido dentro da eternidade pelo Senhor, o nosso Deus, o Senhor soberano, que sabe o momento exato da volta do Senhor Jesus. Tem muita gente, querido, que acredita em tanta bobagem. E tem uma dessas bobagens que eu quero aqui destacar, que é a ideia de que algumas pessoas dão testemunho a respeito disso, dizendo que morreram e que foram levadas no inferno. E lá no inferno, elas viram como é que é o inferno, contemplaram que realmente é algo cruel, algo ali que tem dor, que tem sofrimento e tudo mais. E aí de repente elas voaram nas costas de um anjo, e aí nessa ocasião elas foram levadas por esse anjo para o céu, e lá no céu, o que aconteceu? Lá no céu elas puderam estar diante de Deus, e Deus disse para elas: olha, vocês tiveram a oportunidade de ver o inferno, então voltem
e avisem aos meus servos para que eles saibam que o inferno é real. Queridos, isso é loucura, isso é heresia, não acredite nesse tipo de bobagem. Pessoas que dizem que morreram e foram e voltaram e que trouxeram uma mensagem de Deus. Isso não é o que a Bíblia ensina. Se você observar com calma, você vai perceber que a Bíblia ela fala sobre o inferno. O próprio Senhor Jesus ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Justamente para mostrar ao homem que há esse caminho, que há essa direção. Então, a ideia de que alguém precisou morrer e voltar, ir ao inferno e voltar, ir lá no inferno, depois no céu, ela teve a oportunidade de falar com Deus e trazer uma mensagem de Deus, querido, isso é engano, isso é obra de Satanás. Não acredite nesse tipo de coisa. Muitas pessoas, infelizmente, no meio do povo de Deus, dão credibilidade a esse tipo de falso mestre, tá certo? Então, tudo que está relacionado a respeito do inferno, a Bíblia Sagrada apresenta. Tudo que está relacionado a respeito do céu, que é necessário para o nosso entendimento no momento, está na Bíblia Sagrada. Então nós precisamos entender que esse Jesus, ele sim haverá de voltar para nos buscar. Haverá uma sistematização dos acontecimentos, cada coisa no seu devido lugar, na sua ordem. Os sinais que precederão o fim irão acontecer e posteriormente o retorno do Senhor Jesus, para que primeiro aqueles que morreram com Cristo sejam ressuscitados, transformados. Segundo, aqueles que estão servindo ao Senhor serão transformados e aí sim estaremos nos encontrando com o Senhor nos ares. Essa também é conhecida como a doutrina do arrebatamento da igreja. Ensinamento esse que ficou tão colocado de lado ao longo dos tempos, tão esquecido pela igreja do Senhor, onde muitos, infelizmente, têm se acostumado a uma vida apenas aqui. Tem feito projetos, planos, e isso não é errado, mas simplesmente tem esquecido de Deus e tem colocado esses projetos, esses planos como a prioridade no seu coração e na sua vida. E o Senhor Jesus mesmo, ele já disse, olha, aquele que achar a sua vida aqui, ele perdê-la no céu. Mas aquele que perder a sua vida aqui por amor de mim, ele vai achar a sua vida no céu. Então, queridos, nós precisamos observar isso com muito cuidado. O próprio Senhor, ele fala através de Paulo, Colossenses 3, o verso 1 diz, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Então, nós, querido, precisamos entender, como diz o autor aos Hebreus, nosso pai na fé Abraão, ali sendo mencionado e relatado no autor aos Hebreus com a seguinte fala, nós somos peregrinos nesse mundo, nós não somos daqui, nós estamos aqui apenas de passagem. Nós precisamos entender isso. Nós aguardamos uma cidade edificada, não por mãos humanas, mas pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o arquiteto do universo. Nós precisamos entender que nós não somos daqui, que nós estamos apenas de passagem, e que o Senhor, o amado das nossas almas, ele vem para nos buscar. E nós precisamos tomar aqui muito cuidado com o próximo passo que eu quero destacar, que é a vigilância com relação a esse arrebatamento, com relação a esse retorno do Mestre para levar a sua igreja. O que é a vigilância, pastor? Irmãos, vigilância é simplesmente, na vida cristã, viver de uma forma que agrade o coração de Deus. Vigilância é simplesmente buscar viver uma vida de santidade. Vigilância é você estar se alimentando daquilo que realmente traz edificação para a sua vida. Vigilância não é entrar em um estado de paranoia, não é viver num modelo paranoico de vida cristã, pensando que se você estiver tendo relações sexuais com a sua esposa e Jesus Cristo voltar, você fica e você não sobe com o Senhor. É simplesmente ter a ideia como outros, dentro dos segmentos heréticos que se dizem cristãos, definem. Olha, se você voltar se Jesus voltar e você estiver tomando banho, se você estiver pelado, você fica, você não vai com Jesus pelado. Querido, isso é loucura, é fanatismo, é coisa da cabeça de gente que realmente não tem uma vida transformada. Imagine só esse tipo de coisa. Então, ser vigilante
viver, como diz Paulo aos Tessalonicenses, fazendo as coisas que pertencem ao dia, ou seja, fazendo as coisas que pertencem à luz e não à noite, ou seja, às trevas. Vivamos como aqueles que vivem de dia e que fazem as obras da luz, porque eu e você somos luz. Mas aqui eu quero a sua atenção para uma coisa que eu não posso deixar passar de forma alguma. Tente entender que para que Jesus volte para nos buscar, jamais nós iremos poder apresentar uma vida na ideia, na concepção de algumas pessoas dentro da religião, dentro da cristandade, que pensam que para poder subir com o Senhor Jesus você vai ter que estar 100% vigilante. Não existe isso. Não existe esse tipo de coisa. Eu vou fazer aqui uma ilustração para você entender bem o que eu quero dizer. Imagine só, restrinja um grupo de 100 irmãos, de 100 cristãos, de 100 pessoas que realmente servem a Deus verdadeiramente. Pegue esse grupo de 100 pessoas e comece a fazer um monitoramento, se for possível. O monitoramento de todas as atitudes, de todas as práticas diárias dessas 100 pessoas. E você vai ver que em algum momento, alguma dessas pessoas ela vai apresentar um padrão de uma vida que em determinado momento não agrada ao Senhor Jesus. Ela vai apresentar alguma atitude em determinado momento que não agrada ao Senhor das nossas almas. Eu vou dar outro exemplo para você, para ficar bem claro, para você compreender bem. Imagine que dentro desse grupo restringido de 100 pessoas vivendo a sua vida de forma natural no dia a dia, você vai perceber, se tiver como monitorar, que o irmão A ou o irmão B, ele em algum momento, ele vai fazer algo que não agrada a Deus. Quer seja por palavras, quer seja por pensamento, quer seja por uma atitude diante de alguma coisa que venha acontecer com ele. Queridos, eu não estou dizendo aqui que você tem que viver uma vida de forma irresponsável. Eu só estou dizendo para você que vigilância não é essa paranoia. Irmão, cuidado, não faz isso, irmão, cuidado, não faz aquilo, não toca naquilo, não manuseia aquilo, irmão, cuidado, como se você estivesse vivendo uma vida cercado de tal forma que você tivesse ali como que ficar com a sua gravatinha borboleta, sentadinho, quietinho e simplesmente só esperando o Senhor voltar para te buscar como sendo alguém perfeito. Querido, isso não existe. Isso não é real. Nós, infelizmente, ainda estamos nesse mundo e iremos fazer coisas que não agradam ao Senhor. Não é à toa que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que o nosso corpo ele vai ser transformado, ele vai ser revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. Por quê? Porque é preciso, porque o pecado ele ainda habita em nós, mesmo nós servindo ao Senhor Jesus aqui, nós ainda fazemos aquilo que não agrada ao Senhor vez por outra. A ideia de vigiar aqui é de ter cuidado, é de ter atenção, é de desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor diante de Deus, mas tendo a ideia fixa na nossa mente de que em algum momento a gente pode fazer alguma coisa que não agrade a Deus. A gente pode, vez por outra, fazer algo que vai contra os padrões da Bíblia Sagrada, porque a nossa natureza pecaminosa, ela nos impulsiona para isso. Por isso, a vigilância é necessária, para que nós venhamos cada dia mais e mais mortificar a nossa natureza pecaminosa, como nos ensina o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja da Galácia. Mas tentar entender, ou tentar viver essa paranoia de que você tem que tomar, irmão, cuidado, porque qualquer momento Jesus volta, e se você porventura tiver ali falado alguma coisa, ou tiver feito alguma coisa assim errada, você fica e não vai, irmão, isso é loucura. De um grupo de 100 cristãos, se Jesus volta naquele momento, esses 100 cristãos não vão estar enquadrados naquilo que você acha que é perfeição para subir. Nós vamos subir para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Não é baseado naquilo que a gente faz ou naquilo que a gente fez. Nós vamos para o céu morar com o Senhor Jesus baseado naquilo que o Senhor Jesus fez, que foi nos comprar com o seu precioso sangue, morrendo na cruz pelos meus e pelos seus pecados.
Eu não estou dizendo aqui de forma alguma que você tem que ser relapso, de que você tem que ser irresponsável com a vida cristã. Pelo contrário, eu estou dizendo que você precisa consagrar a sua vida a Deus, que você precisa se desviar da prostituição, como diz os textos que eu li no início de Apocalipse, que você precisa se desviar do mal, como Jó, aquele homem de Deus, fazia, descrito na Bíblia Sagrada. Você tem que olhar para a carta de Paulo aos Romanos e buscar glorificar a Deus através do seu corpo, através das suas atitudes. É isso que a Bíblia Sagrada orienta, é isso que a Bíblia Sagrada ensina. Mas mesmo assim, em algum momento você pode falhar. Não só pode, como vai falhar. Porque você é humano, você erra. E a ideia aqui de vigilância é que você esteja atento para você se desviar desse tipo de coisa. Mas se você falhar, se você errar, você precisa parar, você precisa se levantar, bater a poeira e continuar a jornada, porque é isso que a fé cristã ensina. Querido, nós somos salvos, eu vou repetir. Nós vamos morar no céu, nós vamos nos encontrar com o Senhor no céu. Não por aquilo que nós fizemos, fazemos ou vamos fazer, mas nós vamos morar no céu por aquilo que Jesus ele fez pelas nossas vidas, morrendo pelos nossos pecados, indo ali à cruz para morrer por mim e por você. E repito, viva não de uma forma irresponsável com relação à salvação, viva com esmero, com dedicação, vigilância com relação àquilo que te cerca, àquilo que te rodeia, que pode fazer você cair, que pode você falhar. Mas é bem provável que quando Jesus voltar, você possa ter feito alguma coisa que desagradou o coração de Deus. Mas nem por isso você vai ficar, porque a salvação ela é na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Viva uma vida de santidade, de dedicação a Deus. E procure cada dia mais e mais se desviar do mal, em nome do Senhor Jesus. Espero que você tenha entendido esse aspecto do que eu descrevi. E nós precisamos avançar com relação a esse assunto. Tá? Próximo destaque que eu quero fazer está mencionado há algumas ideias com relação ao pós-morte. Há algumas ideias com relação ao pós-morte que são muito aceitas por diversos campos, até mesmo no sentido acadêmico, no sentido de pessoas inteligentes. Há exemplo no próprio contexto filosófico da Grécia na antiguidade, no passado. Você vai, por exemplo, poder perceber a ideia dos Elísios, como era ali na mitologia grega, os campos elíseos, onde havia uma ideia de paraíso, poderia ser como que um paraíso. Você vai poder perceber a ideia do materialismo, que prega que o homem ele só tem esse mundo para viver, e após a morte o que ele vai ganhar são simplesmente um culto fúnebre, um sepultamento ou uma cremação dessa natureza e acabou. Eles não apresentam nada com relação ao porvir, com o pós-morte. Eles simplesmente dizem que a morte ela define, ela finaliza todas as coisas. E o apóstolo Paulo, falando sobre isso, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer que se a nossa esperança, capítulo 15, verso 19, primeira carta, se a nossa esperança ela se limitar apenas aqui, nós somos comparados aos mais miseráveis de todos os homens. É o que Paulo descreve. A nossa esperança ela não está limitada só no aqui. Nós ansiamos e aguardamos algo superior, algo que há de vir. A ideia do nirvana, para que possa alcançar a iluminação ali dentro do budismo, tem toda essa ideia com relação a um porvir, um pós-morte. Para os nórdicos, eles creem no Ragnarok, é o fim de todas as coisas para eles. A ideia de mumificação para os egípcios, ali para os faraós, eles passando as especiarias, passando aquelas faixas, aquelas espécies de ataduras ali, para preservar o corpo o máximo possível dentro daquelas tumbas, dentro das pirâmides, para que aquele espírito no futuro ele pudesse retornar para aquele corpo. Então aquele corpo ele deveria estar em bom estado de conservação. Também você pode observar a ideia
do Espiritismo. O Espiritismo com o aspecto de reencarnação, melhor dizendo. A reencarnação, você tem as variantes aí do Espiritismo, o Espiritismo kardecista, né? As ideias de Chico Xavier, aquele que foi até tão conhecido e destacado que fizeram até filme a respeito dele. E trazendo para o nosso campo do contexto bíblico, nós temos aqui que, quer queira quer não, tem uma participação da linguagem grega, a ideia do seio de Abraão, que é o paraíso, seio de Abraão conhecido para os hebreus, o paraíso, e o Hades, no termo grego, ali, que é também conhecido, como a gente leu em Apocalipse 20, o além ou o inferno. Então nós temos aqui essas direções que são algo que vem acontecer após a morte. A ideia bíblica, amado irmão, ela é uma ideia muito bem elaborada e centrada e que nos faz refletir bastante sobre o pós-morte, que realmente é algo que tem sustentação. Aqueles que servem ao Senhor Jesus, eles estando aqui vivos ou eles morrendo com Cristo, eles vão passar por aquilo que a gente já ensinou. Vão ressuscitar, ser transformados, e esses que estão vivos vão ser transformados e vão para os ares se encontrar com o Senhor, e aí eles vão para o seio de Abraão. Esse lugar, o seio de Abraão, é justamente um lugar ainda provisório, não é um lugar definitivo, tá certo? Aqueles que morreram com Cristo, eles vão para o seio de Abraão. Vou organizar bem melhor para você entender bem. Aqueles que morreram com Cristo, eles vão para o seio de Abraão, estão lá. Aqueles que morreram sem Cristo, eles vão para o Hades ou para o além. Quando chegar o momento definitivo, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, para poder levar a sua igreja para viver para sempre com ele, o que é que vai acontecer? Apocalipse 20, a gente leu. A morte, ela vai entregar os seus mortos, o além vai devolver os mortos. Então, nesse momento do arrebatamento que vai acontecer, onde aqueles que morreram com Cristo, primeiramente, depois aqueles que estão vivos ainda, vão se encontrar com o Senhor. Aí sim eles vão para o terceiro céu, para a Nova Jerusalém, a qual a gente leu em Apocalipse 21. Ali não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá morte, não haverá angústia. Então esse será o céu definitivo. Aqueles que morreram sem Cristo, eles vão voltar, da mesma forma, para receberem a condenação eterna do além ou do inferno, e eles vão ser lançados, saindo do além ou do Hades, eles vão ser lançados no inferno, e esse inferno para o qual eles estavam ali, eles vão agora ser lançados no lago de fogo, o qual é descrito aqui em Apocalipse que arde como o fogo e enxofre, como é descrito aqui. Então aqueles que servem a Deus, eles voltam do paraíso e vão para o céu definitivo. Aqueles que estão lá no Hades ou no além, eles saem dali do inferno, que é também o Hades ou o além. Eles vêm do inferno, que o inferno não é o definitivo, e eles vão para aquilo que é reservado e chamado como lago de fogo e enxofre. Então, querido, essa é a postura e a posição bíblica. Eu quero aqui já ir concluindo, falando a respeito do milênio. O milênio, se ele seria literal ou se ele seria simbólico, tá bom? O milênio, para muitos estudiosos, ele tem sido encarado como sendo algo literal. E tem as três posições aí, as vertentes onde se protege, se defende, a ideia do pré-milenismo, do amilenismo e do pós-milenismo. Essas são as três principais definições a respeito do milênio. Mas, como dizia o saudoso Russell Shedd, que tudo dentro do Apocalipse se fala sobre símbolos, usa-se essa simbologia,
se conjectura, se usa especulações, mas quando chega no milênio, os estudiosos, na sua grande maioria, querem encarar o milênio como sendo algo realmente literal. E Shedd não conseguia nem via o milênio como algo literal, mas como algo simbólico. Mas dentro do aspecto de estudo dessas três vertentes, pré-milenista, amilenista e pós-milenista, nós queremos dizer aqui que é muito delicado chegar a um consenso e poder dizer para você que eu, principalmente, tenho uma posição definida com relação a qual eu creio. Eu continuarei estudando, continuarei observando e vendo realmente à luz das Sagradas Escrituras o que realmente é o milênio. Com relação à grande tribulação, se a igreja ela vai passar pela grande tribulação, se a igreja ela não vai passar pela grande tribulação, ou se no meio da grande tribulação a igreja vai ser levada, ou se o milênio ele é algo realmente que já está acontecendo, é o reino terreno aqui, que Jesus, como Messias, ele já inaugurou e já está aqui no meio de nós vivendo. Então são todas essas ideias com relação ao milênio. Uma coisa eu quero deixar bem claro para você, que Jesus, ele veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados e ele deixou claro em João 14 que ele haveria de voltar para nos buscar. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. Então ele diz que iria e que ele iria voltar. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, Lucas, o médico amado, ele vai registrar, dizendo através dos dois anjos que aparecem ali, no momento da ascensão, da subida de Jesus aos céus, ele diz ali: varões galileus, por que vocês estão a olhar para os céus? Jesus já tinha subido, e ele diz: olha, esse Jesus, esse que subiu, também há de descer do mesmo jeito, ele vai descer, ele vai voltar. Então nós temos essa certeza dentro do nosso coração, de que o Senhor Jesus, ele vai voltar para nos buscar. Ele vai nos levar para morarmos juntamente com ele, no céu de glória, no terceiro céu, na nova Jerusalém. E não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá realmente nada que possa ser algo maléfico, algo que possa nos trazer dor, que possa nos trazer sofrimento, tá bom? E eu quero aqui finalizar essa palavra falando que Jesus, ele é verdadeiro naquilo que ele diz, em tudo o que ele falou nas santas palavras descritas na Escritura Sagrada. E ele finda aqui no verso de número 20, aqui onde João ele vai usar essa expressão: aquele que dá testemunho destas coisas diz certamente, venho sem demora. Então Jesus ele não virá, ou você pode estar achando que ele está demorando. Ele está dizendo que ele não virá, dentro desse aspecto, demorando. Ele diz que ele vem, e ele vai vir no momento certo, no momento oportuno, o qual está estabelecido na eternidade pelo Senhor e soberano nosso Deus. Então o que eu quero finalizar dizendo para você é isso: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ele diz: aquele que quiser vem, e quem tiver sede, beba de graça da água da vida. A certeza que você pode ter para poder morar, para poder estar para sempre com o Senhor Jesus, é essa: é recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso garante a você que você vai estar para sempre um dia com o Senhor nosso Deus. E eu digo a você: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso deve ser o que permeia o nosso coração, esse sentimento de que o Senhor Jesus ele volte para nos buscar, em nome do Senhor. Que nós possamos continuar firmes, servindo ao Senhor, desenvolvendo a nossa salvação com temor e tremor diante de Deus, e sempre com o nosso foco nas coisas que são do alto, sempre pedindo ao Senhor: vem Senhor Jesus para nos buscar,
para nos levar para estarmos para sempre com o Senhor. Em nome do Senhor, eu quero aqui finalizar e agradecer a Deus pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor e de alguma forma trazer edificação para o seu coração, para a sua vida. Eu quero nesse momento orar com você, quero pedir a você que feche os seus olhos e que apresente ao Senhor nesse momento a sua vida. Pai Santo, Pai Bendito, louvado, exaltado seja teu santo e majestoso nome. Eu te suplico, Senhor, que o Senhor fortaleça cada vida que ouve essa palavra, que de alguma forma essa palavra possa encontrar espaço, Senhor, no coração dos teus servos. Que de alguma forma, meu Pai, essa palavra mexa profundamente com a estrutura dos teus filhos, para que possamos viver uma vida, Pai, digna para o Senhor, que agrade o teu coração. E que possamos ter firme em nós a certeza, Pai, cada dia, de que um dia, no momento certo, sem demora, no momento oportuno, o Senhor há de voltar para nos buscar, para nos levar para estarmos para sempre com o Senhor. Ó Deus, em um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais, ó Deus, choro, não haverá desespero, não haverá mais angústia, Pai eterno, porque a felicidade, o gozo, Pai eterno, será algo, ó Deus, presente e constante na tua presença. Abençoa cada vida, Pai eterno, fortalece cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus eu te peço e por fé eu te agradeço. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. There's no one like you. There's no